Que o Senhor Deus nos ajude a reconhecermos cada vez mais a sua vontade, os seus desígnios, as suas escolhas, pois sabemos e devemos crer cada vez mais nisso, que a sua escolha é o melhor para nós. Precisamos compreender que a vontade soberana de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Deixar de lado o que nós achamos que é certo, de uma perspectiva limitada e pecadora, e observar a perspectiva ilimitada e santa, que é a perspectiva, a vontade, a soberania, a onisciência de Deus. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje tem a ver com essa realidade, de que Deus faz tudo conforme a sua própria vontade, e a sua vontade é sempre o melhor. Efésios 1, versículo 11 diz: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui nesse versículo nós percebemos, continuando o texto anterior, do qual se menciona que todas as coisas devem apontar para Jesus, todas as coisas devem convergir nele, na plenitude dos tempos, seja no céu, seja na terra, todas as coisas devem se voltar para Jesus. Aqui no versículo 11 ele diz: Nele, digo, no qual também feitos herança. Nele, referido aqui, é ao Senhor Jesus. É em Jesus que nós somos feitos herança de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos realmente ter bênçãos espirituais nas regiões celestes através do sangue de Jesus. Só é possível ter uma nova vida nele, em Jesus. Só podemos ter uma real mudança em nossa vida, nossa perspectiva em Jesus. Se nós quisermos de fato crescermos na graça, crescermos no conhecimento, precisamos compreender que só é possível se tivermos comunhão real, sincera, verdadeira com Jesus Cristo. Por isso que nesse versículo o apóstolo Paulo começa nele. É nele que nós fomos feitos herança. É através de Jesus que nós recebemos as bênçãos, a salvação, a oportunidade de conhecer a vontade do Senhor, de poder adentrar no Santo dos Santos espiritual, livre acesso a Deus, poder ser ouvido por Deus. Todas essas e muitas outras bênçãos só são possíveis nele, em Jesus Cristo. O versículo ainda continua nos dizendo: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos salvos, somos previamente destinados, escolhidos, não por nossa própria obra, não por nossa própria forma de agir, mas pela forma de agir de Deus, pela obra do próprio Deus. O versículo deixa claro isso para nós. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Só Deus que faz as coisas conforme o seu próprio conselho, conforme a sua própria vontade, que é uma vontade santa, perfeita, sábia, infinitamente superior a qualquer outra sabedoria. Só Deus é a perfeita sabedoria, a perfeita verdade. A vida eterna provém dele. Então é através desse Deus que nos escolhe segundo ele mesmo a sua boa vontade e perfeita vontade que nós podemos dizer que somos salvos. Isso não provém de mérito particular nosso. Isso provém das bênçãos do próprio Deus, que nos escolhe segundo ele mesmo, segundo o seu desejo de fazer com que suas criaturas glorifiquem a ele, de fazer com que todas as coisas convirjam, apontem, glorifiquem a Deus, a ele mesmo. É assim que nós devemos observar a nossa salvação, também da perspectiva daquele que escolhe, não apenas da nossa perspectiva de escolhidos. Ao observarmos que Deus nos escolhe baseado em seu próprio caráter e amor, nós entenderemos quão grande é esse amor de Deus por nós. Nós perceberemos que nós não fizemos por onde receber a graça de Deus, mas Ele, pelo seu infinito amor, sabedoria, honra e glória, Ele nos escolheu segundo o seu próprio conselho da sua própria vontade. Em que isso nos ajuda?
Em que nós somos edificados nisso? Primeiramente, em sabermos que é o soberano, não nós. Nós somos limitados. Nós não somos soberanos, Deus é o soberano. Deus é o ser pelo qual todas as coisas existem. Além disso, observar que devemos nos humilhar cada vez mais diante dessa soberania amorosa de Deus, nos escolher conforme Ele mesmo, conforme a sua vontade, e não conforme a nossa própria vontade ou as nossas obras. Pela graça sois salvos. Devemos então entender e descansar em Deus, nas suas escolhas, na sua soberania, no seu amor por nós. Podemos então nos sentir mais amados, porque não vai depender das nossas obras. E nós podemos descansar na obra de Jesus na cruz, confessar nossos pecados, nos arrependermos e depositarmos nossa fé nele todos os dias. Nós seremos perdoados, seremos transformados, seremos cada vez mais voltados para ele. E assim nós podemos crescer de fato. E assim nós podemos ter mais comunhão com o Senhor, pois estaremos observando cada vez mais como ele realmente é. Que você possa meditar nessas verdades nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe.